Serrinha com 5.054 pagantes. Antes do jogo, o abraço solidário às vítimas de Brumadinho. Gilcinho também foi solidário. Levantou na área. Sobra de Moacir, que obrigou o Sidão a fazer a primeira defesa da partida. Solidário Eduardo Tomás, com apenas 14 minutos, parou a partida para hidratação. Calor de 36 graus. O Dragão era melhor. Jorginho de cabeça, defesa do goleiro esmeraldino. Mas o Goiás teve uma ótima chance com o Rafael Vaz. Ele soltou a bomba e colocou lá dentro. Um chute forte que passou pela barreira e pelo goleiro Kozlinski. Goiás 1-0, gol de Rafael Vaz. Nova parada técnica aos 31 minutos. Sensação térmica no gramado, 41 graus. Marlone tabelou com Júnior Brandão, tentou o gol, mas chutou torto. Michael pedalou, gingou, fintou, mas a bola saiu. O pessoal do Atlético não gostou nada das firulas e houve princípio de confusão, sem cartão. Já no segundo tempo, Jonathan bateu cruzado, Sidão espalmou. Jonathan, bem acionado, cruzou, Sidão socou. Gilcinho ajeitou e Pedro Bambu isolou. Foi então que o diferenciado apareceu. Michael trouxe para a esquerda, ameaçou chutar e quando finalizou, foi certeiro. Michael, mais um belo gol do camisa 11 esmeraldino. Goiás 2-0. Michael colocou lá dentro. O terceiro só não saiu neste lance porque Kozlinski salvou o Atlético. 2 tentativas de Renatinho. E quando teve mais uma chance, Renatinho não desperdiçou. O Goiás construiu uma goleada diante do rival. Renatinho fuzilou a meta de Kozlinski. Goiás 3-0. Para piorar a vida dos atleticanos, Thiago Santos foi expulso. Tinha acabado de entrar. O atacante foi direto para o chuveiro. Já nos acréscimos, Michael quase fez o 4º gol, finalizando à esquerda do goleiro atleticano. Placar final no estádio Ailê Pinheiro, Goiás 3, Atlético 0. O Goiás segue imbatível dentro deste campeonato goiano. Já havia vencido o clássico contra o Vila Nova e atropelou o Atlético aqui na Serrinha. 100% de aproveitamento. Além de ver Michael, Marlone, Leocene e Companhia Limitada se destacando, o Goiás tem o goleiro Sidão com 450 minutos de invencibilidade. O jogador não tomou o gol ainda com a camisa esmeraldina. Não, isso aí, hora ou outra vai passar. Acho que o importante é a gente fazer bons jogos e fazendo gols, como o terceiro gol principalmente, que a gente saiu jogando desde lá de trás e terminou com um gol. Então, acho que esse é o mérito coletivo aí de todo mundo. Na hora de marcar a gente marca, na hora de jogar tá todo mundo jogando. Então, acho que o mais importante de ressaltar nesse time aí é isso aí. Então tá aí, o Goiás venceu por 3-0. Evandro Gomes, e esse placar reflete a superioridade do Goiás no jogo? Claro que sim. Primeiro é que o Sidão tem mais de 450 minutos, né? Que tem acréscimo em cada partida. Hoje mesmo nós tivemos 5 minutos da carreira no primeiro tempo, né? Mais uns 4 no segundo. Então, são muitos minutos a mais nessa participação dele aqui. Bem verdade que ele não foi exigido muito assim por ninguém. Dois chutes hoje, contra o Vila, né? 2 contra o Vila, né? Um chute para fora. Hoje, um Boacis tomou uma bola, meio cruzado ali, que ele fez uma defesa. Só no segundo tempo. Só. Acho que muito pouco, né? Então, a defesa do Goiás tem todos os méritos de não permitir que a bola chegue até ele. Inquestionável a vitória do Goiás. Nos primeiros 25 minutos, o Atlético até que jogou mais na área do Goiás. Né, a bola não chegava para o Michael, que estava bem marcado pelo Jonathan. Eles estavam tentando fazer uma ligação direta, defesa, Michael, mas sempre a defesa do Atlético atenta. Depois que o Atlético tomou o gol do Rafael Vaz, na cobrança da falta, muito bem executada por ele, a bola desviou em alguém e entrou, aí o time do Atlético deixou de jogar. O Goiás teve domínio, chegou mais,
No segundo tempo, teve um fato que eu achei muito estranho e talvez alguma coisa que o Atlético não deve ter pensado com o seu departamento médico, o seu treinador. Um jogador dando vômito, quando voltou para o segundo tempo, o número 7, Madison. Mas assim, vomitou muito. Antes da bola rolar, ele voltou do vestiário passou mal, e começou a passar mal. Sangrou o nariz primeiro, depois E como é que vomitou. um jogador nessa situação, o treinador e os médicos deixam continuar? O treinador falou que o médico disse quando ele vomitou, ele já resolveu o problema. Não, mas ninguém, meu amigo, quando você tem aquela crise ali que ele teve, você fica fraco, num calor daquele, não é? Eu achei um absurdo deixar e demorou demais o Wagner para colocar o André Luiz no time. Porque o ataque do Atlético, muito leve, são jogadores franzinos, jogadores de compleição física totalmente desavantajada. É o Madison, é o outro centroavante, o 9. É o Mike. E o Jorginho, que voltou hoje também. E o Gilcinho baixinho, troncudinho, mas não jogou nada também hoje. Então, assim, o Atlético funcionou bem na defesa, no meio campo razoável, e o ataque inexistiu. Bom, vem ao lado do Goiás. O Goiás, quando resolve, um jogador como o Michael pode ser marcado 90 minutos, mas se tiver um acréscimo lá, 1 minuto a mais, ele resolve como fez em Anápolis, ele resolve como fez contra o Vila Nova, quando ele não estava brilhando uma jogada, ele decidiu e resolve como resolveu hoje. Estava bem marcado, chegou lá, escapou numa, foi lá, fez o gol. Então é realmente disparado o melhor jogador do campeonato até aqui e a vitória do Goiás, para mim, incontestável. E o melhor do jogo foi o Michael? Seu Roberto? Eu fico com o Renatinho. Com o Renatinho. Belo gol agora. Ele teve a chance de marcar contra o Atlético mais cedo, o Kozlinski fez 2 defesas, né? E aí ele marcou esse, e se o Michael não é fominha, no último lance, ele faria mais um gol. Mas o Michael foi bem. O Atlético jogou só 15 minutos. Gilcinho, uma preguiça, né? Teve o lance ali, até mostrado nos melhores momentos, jogada do Jonathan pela esquerda. Jonathan, que de canhota, ele cruza melhor do que um lateral que mora e trabalha aqui em Goiânia. E veio lá do Uruguai. O Jonathan é destro, sabia, né, André? Sei. Mas quando ele joga de lateral esquerdo ali, que ele cruza a bola, é muito melhor do que um certo uruguaio que mora aqui em Goiânia e joga futebol também. Né? Com a canhota, os dois com a canhota. E esse uruguai é canhoto. O Gilcinho, né, uma moleza, pipocando, não vai na bola para valer. E o Humberto Castro... Costuma ser assim, né? Porque eles costumam ser um cara voluntarioso, corre bastante, né, o Gilcinho. Mas assim, às vezes corre, mas ali corre mais longe do gol, né? Quando tem que correr para encontrar uma bolinha para finalizar, aí ele espera a bolinha para tocar pro Bambu, que tá vindo correndo de fora da área, 40 metros de distância do gol, pro Bambu chutar. Porque eu vou chutar. André, eu, Gilcinho, eu vou correr de bola para chutar, para errar gol. Eu toco no Bambu. André tá com pressa, não vou nem falar do lance do Jonathan, né? Que o Marlon trombou com o Jonathan, foi uma trombada feia, horrorosa, e o Eduardo Tomás, que parou o jogo Vila e Aparecidense umas 5 vezes para atendimento médico, ele não parou. Você sabe o que aconteceu, seu Evandro? Não. Gol do Michael? Sim. Gol do Michael. Então vai lá, André, o Eduardo Tomás não fez uma boa arbitragem e para variar, o Goiás foi beneficiado. Não foi o Grêmio, não foi o Novo Horizonte de Ipameri. Influenciou no resultado? Quanto foi o jogo? 3-0. O segundo gol foi o gol do Michael. Saiu depois de uma trombada horrorosa que o Jonathan do Atlético teve com o Marlone, caiu batendo o bumbum no chão ali, ele voou assim, parecendo a Daiane dos Santos. Você lembra da Daiane dos Santos? Lembro. Voou assim, só que ele não tem aquela habilidade. Ele caiu de bunda no chão, sentindo a coluna e rodando. E o Eduardo Tomás, que parou Vila e Aparecidense 5 vezes por qualquer quedinha, ele não parou. Sabe qual é que ele parou? Você acha que não fosse esse lance o resultado seria diferente? Para você foi falta no lance, Zé? Não foi falta. Não foi falta. É porque o próprio jogador, depois da jogada, depois do jogo, e ninguém do Atlético o jogador falou, não, falta não foi. Ele reclamou de fair play. Ninguém pediu, ninguém do Atlético pediu falta. Porque assim, o Marlon estava parado quando ele foi, trombou com ele, né? E a bola sobrou na frente. Lance muito feio, tem que parar. Aí o técnico do Goiás disse
depois do jogo, que a orientação, pelo que ele sabe, é quando é cabeça a cabeça. Aí não é, né, Maurício? Porque você é um profissional de educação física. Se tiver uma fratura, Maurício, tem que parar. Se tiver uma fratura exposta, todo mundo vai ver, vai parar. E esse mesmo professor é o mesmo homem. O nome dele é Eduardo Tomás. Ele parou na primeira rodada 3, 4 ou 5 vezes o jogo por conta de quedas de jogadores. Ele tinha uma dúvida, ele parava o jogo. Esse jogo aí ele não parou. E você sabe daqui a pouco... Só para completar. Para mim, a culpa desse negócio de árbitro e jogador não fazer mais fair play hoje, a culpa é dos próprios jogadores. Eles é que usam mal Tem jogador que você encosta, ele cai e parece que morreu. Até a família deve ficar preocupada. Começa a dar soco. O cara daqui a pouco virou as costas e está em pé de novo. Sobre a sua pergunta, eu acho que o Goiás ganharia o jogo. Certo. Eu acho que o Goiás ganharia o jogo, mas eu tenho certeza que o Eduardo tinha que ter parado o jogo. O Dona Araújo, reservei para você essa pergunta, até foi o Evandro que fez no início. Quem é que vai parar o Goiás, hein? Pelo jeito tá difícil, né? Goiânia, no segundo turno, pode ser. O Goiânia gosta de ganhar na casa do adversário, né, Zé? Então, lá na Serrinha. Lá na Serrinha pode ser que o Galo ganhe. As últimas vezes que jogou na Serrinha empatou. Mas eu acho que o próprio Goiás vai se parar, André, porque imagino que o próximo jogo mesmo, contra o Iporá... Lobo-Guará. Contra o Iporá, ele deve levar um time reserva por causa da Copa do Brasil. Aí pode ser que aconteça o que aconteceu da última vez que o Goiás foi lá, né? Com o time reserva, tomou de 4. Não estou dizendo que vai ser isso, mas fora isso, no que foi jogado até agora, está difícil alguém parar o Goiás. Agora eu concordo com o Zé. O Eduardo Tomás teria que ter parado o jogo, porque a queda foi muito feia. Vamos agora com os técnicos do Goiás e do Atlético depois desse clássico. Foi um primeiro tempo diferente do que a gente vinha fazendo. A gente estava fazendo escolhas erradas em relação à maneira de jogar. Enfim, estava caindo muito no jogo do adversário, procurando bola longa, forçando demais o jogo, mas a gente conversou sobre isso no vestiário, voltou para o segundo tempo com uma outra postura. Eu acho que a gente fez um grande segundo tempo, à altura do que a gente vinha fazendo, e por isso a gente conseguiu fazer esse placar. Nós estávamos melhores no jogo. No primeiro tempo, praticamente um contra-ataque por dentro. O Kaique Sá recebeu por dentro, conseguiu quebrar a nossa linha de marcação, nós não fechamos ali da maneira como devia. Saiu a falta e a bola na batida desviou, acho que no Moacir, se não me engano, e acabou complicando. No segundo gol, eu acho que nossos jogadores ficaram esperando o árbitro parar a jogada, porque o Jonathan havia batido a cabeça. Isso é uma coisa importante, uma coisa séria, eu esperava que ele fosse parar. Mas, enfim, de outra maneira também nós poderíamos ter dobrado a marcação, tinha 3 para dobrar, pelo menos faz 2 contra 1, não deixa seguir o Michael, para a jogada e ver o que tinha acontecido com o Jonathan. E no terceiro gol eu acho que a gente poderia ter sido um pouquinho mais agressivo na marcação, deixamos cruzar e o Renatinho foi feliz no domínio e conseguiu finalizar bem. Eu acho até que tomar cuidado, né? Principalmente quando você está com 1 a menos, isso complicou muito a nossa vida. Então tá aí, os técnicos de Goiás e de Atlético sobre esse clássico. Em relação ao Atlético, ele vinha até jogando até bem, né? Que ele falou assim, quando a gente está com 1 a menos. Quando ele ficou com 1 a menos, já estava 3-0. Já estava 3-0, né? Não dava mais, né? A culpa é do jogador dele, que entra e com 30 segundos de jogo já dá uma entrada daquela. Então mas eu acho que houve o seguinte, a entrada do Giovani, não é bem clara também, depois o Giovani deu a entrada também do mesmo jeito, mesmo a alavanca. Amarelo. Pois é, né, Wanda? Mas foi a mesma, o critério não foi o mesmo. Acho que foi mais embaixo, né? Agora, quando ele colocou o Matheus, ele podia colocar um zagueiro já, né? Um volante, 3-0, acho que demorou demais a colocar o Matheus, pelo menos ele foi destaque, né, André, no começo aí do campeonato. Eu esperava que ele fosse jogar mais, né? Agora você tem Madison, como disse o Evandro, Madison passando mal no intervalo, né? Ele demorou mesmo, né? E poderia ter colocado já o Matheus no lugar dele para jogar com o Jorginho, que eu penso que os dois podem jogar muito bem juntos. Eu acho que, assim, eu acho que ele demorou, porque quando foi para o intervalo,
já estava claro que o Goiás estava dominando o jogo, já estava ganhando de 1-0 e já havia dominado. Já tinha tempo, né? Já tinha, assim, amplo domínio, porque a partir ali dos 20 minutos... O Atlético jogou 15 minutos. Entre 20 e 25, a partir daí o Vou Goiás... até tomar água. Tomou essa água aí, ó, acabou o time. Essa água deve ter sido o Goiás que forneceu. Brincadeira, hein, gente? Vamos agora com as entrevistas dos jogadores de Goiás e Atlético. A gente está treinando bastante e Deus pôde me presentear com um belo gol. Abriu o caminho para uma grande vitória. O time dosou no primeiro tempo para ter mais gás no segundo por causa do calor ou não? Não. O primeiro tempo, um clássico é difícil, é muito estudado. A gente sabe de toda a importância que tem fazer um bom primeiro tempo. E nosso time deixou a desejar um pouco, mas graças a Deus fizemos uma grande vitória. Imbatível o Goiás no Goianão, Giovanni? É fruto de um trabalho bem feito, né? Mesmo com pouco tempo de pré-temporada, conseguimos trabalhar bem, né? Temos assimilado o que o professor quer, que no modo que a gente joguemos. Eu acho que dá os parabéns para todo mundo, né? Mas, como eu falei contra o Vila, ganhar clássico não se ganha campeonato, né? Lógico que é um jogo importante, demoramos entrar no jogo, mas o importante é que conseguimos fazer os gols, né? E continuamos 100% no campeonato. Que beleza, hein, Michael? Não é comum você fazer gol assim com a esquerda. Ano passado eu fiz 2, eu acho, 2 ou 3. Esse ano eu fiz meu primeiro. Então, graças a Deus está abençoando com a direita, com a esquerda, que continue assim o resto do ano. É difícil jogar fora de casa. A gente acabou caindo no toque de bola deles e fomos envolvidos. E perdemos, erguei a cabeça agora para tentar ir para o próximo bem. Que fase do Michael, hein? Tá bem. 12 gols agora. 12 gols com a camisa do Goiás, 4 esse ano, né? Tem quantos jogos seguidos que o Atlético perde para o Goiás? Ano passado 3, perdeu, né? As duas, né? Na Série B perdeu as duas, agora no Goiano perdeu. No Goiano do ano passado eu não me lembro. Ganhou 1-0. Acho que ganhou com o gol do Thomas Bastos. De falta. De falta. No Paulinho. Agora, o Michael está muito bem, né? Mas ele precisa também jogar um pouco mais coletivamente. Hoje, aquela bola, tá certo que estava 3-0, não fez falta hoje, mas a bola que ele tinha, o Renatinho livre, com a rede, não era nem com o goleiro, e ele não tocou pro Renatinho, resolveu fazer um giro e chutou para fora, aquilo num jogo mais difícil, que o Goiás estiver enfrentando um adversário mais qualificado, vai fazer falta. E se ele começar a ter essas manias e todo mundo passando a mão na cabeça, aí fica difícil.